Você escolheu assistir a este vídeo, mas e se eu dissesse que talvez essa escolha nunca tenha sido realmente sua? Parece estranho, eu sei. Afinal, todos nós temos a sensação de que estamos decidindo o que fazer o tempo todo. Escolher uma profissão, um relacionamento, o que comer no almoço, ou até mesmo qual vídeo assistir no YouTube. Eu sou o The Esquizo, e hoje a gente vai investigar uma das perguntas mais desconfortáveis da filosofia, o livre-arbítrio. Nós somos realmente livres para escolher ou nossas decisões já estão determinadas por algo que não controlamos? Para entender essa questão, vamos explorar 3 ideias fundamentais: o livre-arbítrio, o determinismo e a casualidade. E no final, você talvez passe a enxergar suas próprias escolhas de uma forma completamente diferente. A ideia do livre-arbítrio é provavelmente a mais intuitiva para a maioria das pessoas. Ela afirma que somos capazes de escolher entre diferentes possibilidades e que nossas decisões são realmente nossas. Mas afinal, o que é livre-arbítrio? Em uma definição popular, livre-arbítrio é a ideia de que uma pessoa pode escolher entre alternativas reais e agir por conta própria, de modo que suas decisões não sejam apenas o resultado inevitável de causas anteriores. Em outras palavras, é a capacidade de dizer eu poderia ter feito diferente. É quando uma escolha não parece apenas um efeito automático do passado, mas algo que depende de você. E é justamente por isso que elogiamos, culpamos e responsabilizamos as pessoas por suas ações. Mas neste vídeo vamos um pouco mais fundo nessa questão. Será que realmente somos livres para realizar nossas escolhas e ações? Ou somos apenas o reflexo de um mundo que já estava definido muito antes de nascermos? A grande disputa na filosofia é justamente essa sensação de escolha. É real ou é apenas uma experiência subjetiva em um universo totalmente determinado? O filósofo Santo Agostinho defendia que essa liberdade existe e é essencial para a vida moral. Como ele escreveu: sem livre-arbítrio, não haveria justiça para recompensar o bem, nem para punir o mal. Pense em alguém que ajuda uma pessoa em dificuldade. Nós costumamos admirar essa atitude justamente porque acreditamos que ela poderia ter escolhido agir de outra forma. Da mesma maneira, quando alguém comete um crime, consideramos justo responsabilizá-lo porque presumimos que existia uma escolha. Para Agostinho, toda a ideia de responsabilidade moral depende da existência da liberdade. Sem ela, conceitos como mérito, culpa e justiça perderiam o sentido. Todos os dias, desde o momento em que acordamos, fazemos escolhas. Algumas parecem simples. Será que eu vou trabalhar hoje ou vou faltar? Café ou leite no café da manhã? Ou até mesmo, por que não os dois? Pode parecer algo banal, mas a verdade é que nossa vida inteira é construída por pequenas decisões. Cada escolha abre um caminho e fecha vários outros. Mas aqui surge uma pergunta interessante. Nós escolhemos porque realmente queremos, ou estamos apenas seguindo desejos, hábitos e influências que nos levam a acreditar que aquela é a melhor opção? Quando você escolhe algo, essa decisão nasceu de você ou foi construída por tudo o que aconteceu antes na sua vida? Agora pense por um instante. Quantas vezes você já se arrependeu de não ter feito alguma coisa? Talvez experimentar aquele doce novo da padaria. Talvez conversar com alguém que chamou sua atenção. Ou até aproveitar uma oportunidade que nunca mais apareceu. Muitas vezes, o que marca nossa vida não são apenas as escolhas que fizemos, mas também aquelas que deixamos passar. E isso levanta uma questão fascinante. Se você tivesse agido de forma diferente em algum momento importante da sua vida, onde estaria hoje? Provavelmente você já pensou nisso. Ficou acordado até tarde, pensando em uma decisão antiga. Um emprego que não aceitou, uma mensagem que nunca enviou. Quase todo mundo carrega uma escolha que gostaria de ter feito diferente. Pensando nisso, você seria a mesma pessoa? Ou
uma simples decisão teria mudado completamente o seu caminho. Mas existe um teste ainda mais difícil para a ideia de liberdade: o controle. Essa palavra aparece frequentemente quando falamos de vícios, hábitos ou comportamentos difíceis de abandonar. A sensação de controle pode ser uma das ilusões mais convincentes que existem. Quantas vezes você ou alguém já disse: "Eu paro quando quiser"? A frase parece simples, mas, quando chega a hora de parar, a realidade bate na porta. Talvez a verdadeira liberdade não esteja apenas em fazer aquilo que queremos. Ela pode aparecer justamente quando conseguimos dizer não aos nossos próprios impulsos. E é justamente aqui que o debate sobre o livre-arbítrio começa a ficar ainda mais complexo. Até agora, falamos sobre a possibilidade de sermos livres para escolher. Mas existe um problema. Na verdade, existem dois. E eles são os maiores rivais da ideia de livre-arbítrio: o determinismo e a casualidade. Vamos começar pelo determinismo. Você acredita que pode mudar o seu próprio destino. Talvez você acorde todos os dias com objetivos claros: ter sucesso, conquistar estabilidade financeira, construir uma família, realizar seus sonhos. Mas e se eu dissesse que todas essas metas, desejos e decisões já são consequência de algo que veio antes? A sua criação, seu ambiente, experiências, personalidade. Para os deterministas, cada escolha que fazemos é apenas o resultado de uma longa cadeia de causas e efeitos. Uma cadeia que começou muito antes de nascermos. O filósofo Arthur Schopenhauer resumiu essa ideia em uma frase que se tornou famosa: "O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer." Pense por um instante. Você escolhe aquilo que deseja, ou simplesmente percebe que deseja algo? Talvez a sensação de liberdade exista. Mas, segundo o determinismo, aquilo que chamamos de escolha pode ser apenas o último elo de uma corrente invisível de acontecimentos. Além disso, existe outro desafio para o livre-arbítrio, e ele vem da direção oposta. Imagine um futuro em que você não conseguiu realizar o seu maior sonho. Você trabalhou duro. Fez tudo o que parecia certo, se esforçando durante anos. Ainda assim, as coisas deram errado. Mas, por quê? Foi consequência das suas escolhas? Ou foi apenas uma coincidência? Uma sequência de acontecimentos imprevisíveis? A casualidade levanta justamente essa dúvida. Nem tudo parece seguir um plano. Nem tudo parece obedecer a uma ordem perfeita de causas e efeitos. Às vezes, um encontro inesperado muda uma vida inteira. Uma oportunidade surge do nada. Um acidente altera completamente uma trajetória. Desde a antiguidade, filósofos tentam compreender se os acontecimentos possuem causas identificáveis ou se parte da realidade é marcada pelo acaso. Aristóteles acreditava que o verdadeiro conhecimento surge quando entendemos as causas das coisas. Como escreveu: "O conhecimento e a ciência estão presentes simultaneamente em todas as modalidades de investigação que possuem princípios, causas ou elementos dignos de serem conhecidos. Considera-se conhecer algo através do conhecimento de suas primeiras causas, princípios e elementos." Mas e quando não conseguimos identificar essas causas? Será que elas realmente existem e apenas não conseguimos enxergá-las? Ou alguns acontecimentos são genuinamente imprevisíveis? Isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Se eventos aleatórios podem mudar nosso destino a qualquer momento, até que ponto realmente controlamos o rumo da nossa vida? Talvez nossas escolhas tenham importância, mas talvez elas coexistam com fatores que simplesmente escapam do nosso controle. Somos guiados por causas inevitáveis? Ou vivemos em um universo onde o acaso também escreve parte da história? Se o determinismo estiver correto,
Então surge uma pergunta intrigante. Seria possível prever absolutamente tudo o que vai acontecer no universo? Em 1814, o matemático e astrônomo francês Pierre-Simon Laplace imaginou um experimento mental que ficou conhecido como o demônio de Laplace. A ideia era simples, mas revolucionária. Imagine alguém olhando para o universo como quem observa um relógio completamente aberto sobre uma mesa. Ele enxerga cada engrenagem, cada movimento, cada força atuando ao mesmo tempo. Nada escapa ao seu olhar. Se essa inteligência conhecesse absolutamente tudo, então talvez pudesse calcular não apenas o próximo segundo, mas toda a história do universo. O passado, o presente e até aquilo que ainda nem aconteceu. Laplace descreveu essa ideia da seguinte forma: devemos considerar o estado presente do universo como o efeito do seu estado passado e a causa do seu futuro. Em outras palavras, o universo funcionaria como uma gigantesca sequência de causas e efeitos. O presente seria consequência do passado. E o futuro seria consequência do presente. Nada aconteceria por acaso. Tudo estaria determinado. Nesse cenário, o livre-arbítrio seria apenas uma ilusão. A sensação de escolher livremente existiria, mas cada decisão já estaria implicitamente definida pelas condições anteriores do universo. Mas existe um problema. No século XX, a física começou a desafiar essa visão. O físico Werner Heisenberg formulou o chamado princípio da incerteza. Segundo ele, é impossível conhecer ao mesmo tempo, com precisão absoluta, a posição e o momento de uma partícula. Quanto maior a precisão sobre uma dessas informações, menor será a precisão sobre a outra. Isso significa que existe um limite fundamental para aquilo que pode ser conhecido. E se esse limite realmente existe, então o demônio de Laplace jamais poderia funcionar. Afinal, ele dependeria de um conhecimento perfeito de todas as partículas do universo. Mas se nem mesmo em teoria é possível obter essas informações com precisão absoluta, a previsão completa do futuro se torna impossível. E isso abre espaço para uma nova questão. Será que o universo é realmente uma máquina perfeitamente previsível? Ou existe uma dose inevitável de incerteza na própria estrutura da realidade? Se o determinismo estiver certo, então o livre-arbítrio é apenas uma ilusão. Os libertarianistas respondem com um sonoro não. Mas antes de continuar, vale um esclarecimento. Aqui não estamos falando de partidos políticos ou debates eleitorais. Na filosofia, o libertarianismo é uma posição sobre a liberdade humana. E tudo começa com uma pergunta simples: quem é o dono da sua vida? Se você é dono do seu corpo, da sua mente e das suas escolhas, então existe algo em você que pode decidir entre possibilidades reais. Para os libertarianistas, a liberdade não é apenas uma sensação. Ela é uma característica fundamental da experiência humana. Isso significa que, diante de determinadas escolhas, você poderia genuinamente agir de mais de uma forma. O filósofo Robert Kane, um dos principais defensores modernos dessa visão, resume a ideia da seguinte maneira: para haver liberdade verdadeira, deve existir momentos em que, diante de uma escolha, podemos realmente fazer uma coisa ou outra, e nenhuma lei da natureza, nem o estado passado do universo, determina de antemão qual será a nossa decisão. Pense em uma situação importante da sua vida. Uma decisão que exigiu reflexão. Talvez escolher uma carreira, terminar um relacionamento, mudar de cidade. Os libertarianistas argumentam que, nesses momentos decisivos, não somos apenas espectadores de um roteiro já escrito. Somos autores da decisão. Isso não significa que fatores como genética, educação ou ambiente não influenciam nossas escolhas. Eles influenciam, mas não determinam completamente o resultado. No fim, existe um espaço real para a ação humana. E é justamente esse espaço que torna possível falar em responsabilidade,
mérito, culpa e liberdade. Se não pudéssemos agir de outra forma, será que faria sentido responsabilizar alguém por suas escolhas? Para o libertarianismo, a resposta é não. Por isso, essa corrente defende que o livre-arbítrio é real e que nem o determinismo e nem o acaso conseguem explicar completamente a experiência humana. Mas nem todos os filósofos acreditam que precisamos escolher entre livre-arbítrio e determinismo. Alguns defendem uma terceira via, uma tentativa de reconciliar os dois lados. Essa posição ficou conhecida como compatibilismo. À primeira vista, parece contraditório. Se tudo possui uma causa, como podemos ser livres? O compatibilismo responde que o problema está na forma como definimos liberdade. Filósofos como David Hume, Thomas Hobbes e, mais recentemente, Daniel Dennett argumentam que ser livre não significa escapar das leis da natureza. Significa agir de acordo com os próprios desejos, sem coerção externa. Imagine que você está com fome. Você abre o aplicativo de entrega e escolhe uma pizza. Sua decisão foi influenciada por suas preferências, experiências passadas e até pela sua biologia. Mas ninguém obrigou você a fazer essa escolha. Você agiu porque quis. E para os compatibilistas, isso já é suficiente para chamar essa ação de livre. A liberdade não exige ausência de causas. Ela exige a ausência de coerção. Por isso, o compatibilismo faz uma distinção importante. Uma pessoa ameaçada com uma arma não está agindo livremente. Um indivíduo dominado por um impulso incontrolável também possui sua liberdade reduzida. Mas alguém que age conforme seus valores, objetivos e razões pessoais continua sendo livre, mesmo vivendo em um universo governado por causas e efeitos. Daniel Dennett expressa essa ideia de forma bastante clara. A distinção entre agentes morais responsáveis e seres com responsabilidade reduzida ou inexistente é coerente, real e importante. Nesse sentido, a pergunta deixa de ser: eu poderia ter feito diferente? E passa a ser: quem estava no controle da decisão? Se a resposta for você mesmo, então existe liberdade suficiente para falar em responsabilidade moral, mesmo em um universo determinista. Chegamos ao coração do debate sobre o livre-arbítrio, a responsabilidade moral. Porque, no fundo, toda moral depende de uma única aposta: a ideia de que poderíamos ter feito diferente. Quando alguém mente, trai, ajuda uma pessoa ou salva uma vida, automaticamente julgamos aquela ação. Elogiamos, condenamos, recompensamos, punimos. Mas por quê? Porque acreditamos que aquela pessoa teve escolha, que ela poderia ter seguido outro caminho. Há mais de 2000 anos, Aristóteles defendia que só podemos responsabilizar alguém por ações voluntárias. Se alguém tropeça porque foi empurrado e derruba um vaso, dificilmente o consideramos culpado. Mas se derruba o mesmo vaso por descuido, nossa reação é diferente. A diferença está no controle. Sem controle, não existe responsabilidade. Sem responsabilidade, a própria ideia de moral começa a desmoronar. E foi justamente por isso que Immanuel Kant considerava a liberdade algo essencial para a ética. Para ele, dever implica poder. Só faz sentido dizer você não deve fazer isso se a pessoa realmente puder agir de outra forma. Em outras palavras, sem liberdade, conceitos como mérito, culpa e dever perdem seu significado. Aqui surge o problema. A ciência moderna começou a questionar justamente essa liberdade. Em 1983, o neurocientista Benjamin Libet realizou um experimento que mudaria o debate para sempre. Os participantes observavam um relógio enquanto escolhiam livremente o momento de mover um dedo. Ao mesmo tempo, sua atividade cerebral era monitorada. O resultado foi surpreendente.
Os sinais cerebrais relacionados à ação apareciam centenas de milissegundos antes de a pessoa relatar estar consciente da própria decisão. Em outras palavras, o cérebro parecia iniciar a ação antes da consciência perceber que havia decidido. A descoberta provocou uma pergunta desconfortável. Se o cérebro começa a decidir antes de nós tomarmos consciência da decisão, quem realmente está no comando? Para alguns filósofos e cientistas, esse experimento enfraquece a ideia tradicional de livre-arbítrio. Para outros, ele apenas mostra que a tomada de decisão é mais complexa do que imaginávamos. O próprio Libet acreditava que ainda existia espaço para uma forma limitada de liberdade. Talvez não escolhamos todos os impulsos que surgem em nossa mente, mas talvez possamos escolher quais deles permitimos transformar em ação. E é aqui que as diferentes correntes filosóficas se separam. O libertarianismo afirma que o livre-arbítrio é real. Portanto, responsabilidade e culpa também são reais. O compatibilismo argumenta que somos responsáveis quando agimos de acordo com nossos valores e desejos, mesmo que esses desejos tenham causas anteriores. Já o determinismo duro rejeita a ideia de culpa profunda. Nessa visão, a justiça não deveria existir para punir moralmente alguém, mas para proteger a sociedade, prevenir danos futuros e possibilitar reabilitação. No fundo, a pergunta que permanece é: nós culpamos as pessoas porque elas realmente merecem ser culpadas? Ou porque responsabilizá-las é simplesmente útil para o funcionamento da sociedade? Se a segunda opção estiver correta, tudo muda. O criminoso deixa de ser visto como um monstro moral e passa a ser encarado como alguém moldado por circunstâncias que nunca escolheu. O herói deixa de ser um exemplo de mérito absoluto e passa a ser alguém que teve a sorte de desenvolver determinadas virtudes. No fim das contas, o livre-arbítrio não é uma resposta, é uma pergunta. Uma pergunta que atravessa séculos e continua desafiando filósofos, cientistas e qualquer pessoa disposta a refletir sobre a própria existência. Suas escolhas são realmente suas? Seu mérito é realmente seu? Sua culpa é realmente sua? Talvez o livre-arbítrio seja uma capacidade genuína. Talvez seja uma ilusão criada pelo cérebro. Ou a verdade esteja em algum lugar entre esses extremos. Mas existe uma coisa que ninguém pode negar. Todos nós vivemos como se fôssemos livres. Planejamos o futuro. Nos arrependemos do passado. Assumimos responsabilidades. Tomamos decisões. E isso molda quem somos. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja se o universo escreveu a sua história. A pergunta pode ser outra. Porque daqui a alguns segundos, você vai tomar outra decisão. Continuar assistindo. Fechar o vídeo. Ignorar tudo isso. E a dúvida permanece. Essa escolha será realmente sua?